Olá, seja bem-vindo ao Panorama. Aqui, direitos humanos, política e cidadania ganham destaque a partir do ponto de vista de trabalhadores e de movimentos sociais organizados. Você acompanha reportagens produzidas e exibidas no seu jornal, o Telejornal Diário da TVT. E a gente começa mostrando uma iniciativa popular que tem servido de exemplo para muita gente. Em São Paulo, 600 apartamentos estão sendo construídos numa experiência de autogestão. Os próprios moradores botam a mão na massa. E detalhe, no canteiro de obras, as mulheres ocupam 90% dos postos de trabalho. O sucesso é tanto que o empreendimento Barra do Jacaré foi uma das obras visitadas por delegações da Central de Movimentos Populares que vieram de todo o país. A repórter Cissa Soriano acompanhou a visita. Dá uma olhada. – 592 unidades habitacionais, cada uma com 50 metros quadrados. Área mais do que suficiente para abrigar o sonho de uma vida inteira. Isso aqui é um sonho de, acho que toda mulher tem o seu cantinho, né? E eu tenho 2 filhos, para poder a gente ter o nosso lar, né? O terreno na zona oeste de São Paulo, hoje ocupado por prédios em construção, foi comprado pelo Movimento de Moradia Popular. Muito antes de conseguir financiamento para a construção, as famílias já tomavam conta do espaço. Na verdade, as mulheres. Quando a gente pegou isso aqui era tudo mato. Era cobra, era carrapato, era o que vocês pudessem imaginar tinha aqui. Mas a gente enfrentamos, foi a gente que limpou, a gente carpia a cada 15 dias, a gente estava aqui. Desistir jamais. Hoje, o empreendimento Barra do Jacaré é exemplo de autogestão. As verbas vindas do município, do estado e do governo federal são controladas pelos futuros moradores. Cada um paga uma taxa mensal de R$ 60. O nosso setor de compras faz as cotações, né? E a gente pega as melhores cotações, até 3, e a gente leva para as famílias e fala, ó, a gente tem essas 3, nós escolhemos a comissão, né? Tem uma comissão por trás das famílias, então a gente faz a reunião de comissão, entende qual é o melhor preço. Uma construtora é responsável pela execução da obra, mas a cada 15 dias, os cadastrados participam de multirões, fazem todo tipo de serviço. E o que mais se vê por aqui são mulheres. Acho que 90% são mulheres aqui. E os homens, os maridos, acabam não acreditando, né? Meu ex-marido mesmo foi um que não acreditou, falou que isso aqui não ia sair. E hoje eles veem as fotos no Facebook, que eu posto mesmo foto no Facebook, eles ficam tudo encantados. Na hora de pegar a chave, aparece o marido. O Barra do Jacaré fez parte do roteiro dos participantes do 14º Encontro Nacional de Moradia Popular. 13 empreendimentos da capital paulista foram visitados por delegações da Central de Movimentos Populares de todo o Brasil. O Jacaré recebeu quase 150 pessoas. O propósito dessa visita também é aproveitando a oportunidade do 14º Encontro da União Nacional, e a gente nos dividimos aqui nos projetos que nós temos aqui na capital em levar essa experiência, trocar essa experiência com os estados, o que eles estão fazendo lá e o que nós estamos fazendo aqui. Vindas do Pará, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, as delegações tiraram dúvidas sobre autogestão e se encantaram com os resultados. A moradia, ela é a porta de entrada para todos os outros direitos, né, que a mulher vem a ter. Quando a luta terminar aqui, nós vamos lutar por outros companheiros que vêm atrás de nós. Nós vamos continuar na luta. A luta não vai acabar quando nós chegar aqui, não. É verdade, o acabamento dos imóveis é sim de cair o queixo, mas a qualidade do trabalho das mulheres do Jacaré surpreendeu muito mais. Nosso assunto agora são as pessoas em situação de rua na capital paulista. De acordo com a avaliação do padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua, essas pessoas devem ser reconhecidas como refugiadas em seu próprio país. Em conjunto com a Comissão Brasileira Justiça e Paz,
O padre Júlio pretende denunciar para a Anistia Internacional os maus tratos sofridos por esta população. A reportagem é de Vanessa Nakazato. Acompanhe. Eles são desprezados pela sociedade, são vítimas de violência policial, são expulsos dos locais onde conseguem dormir, recebem jatos de água fria, têm seus pertences retirados pela prefeitura e não têm seus direitos respeitados. Assim é o dia a dia da população em situação de rua na capital paulista. Cansado de esperar por uma resposta do poder público brasileiro, o coordenador da Pastoral Povo de Rua de São Paulo, padre Júlio Lancelotti, quer que os moradores de rua recebam da Anistia Internacional o status de refugiados urbanos. O que é o refugiado? É aquele que está ameaçado, que não encontra lugar para ficar. Há a categoria de refugiados climáticos, há a categoria de refugiados por questões políticas e religiosas, étnicas. Na cidade, a população de rua é um refugiado porque ninguém os quer. É a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, ligada à Igreja Católica, que está preparando a documentação para ser encaminhada à Anistia Internacional. São vídeos, processos e boletins de ocorrência que comprovam a necessidade de proteção aos moradores em situação de rua de São Paulo. A gente está recorrendo à Anistia Internacional pelo fato de não ter resposta das instituições do país. Na realidade, é um poder moral. Então, tem um peso moral. Então, essa influência é importante, porque a influência é um peso político. A perseguição aos moradores de rua sempre existiu. Mas para o padre Júlio, há neste momento uma operação de extermínio desta população. Eles são hostilizados pela Polícia Militar, pela Guarda Civil Metropolitana, pelos corpos de segurança particulares e seguranças contratadas. A própria população, muita parte da nossa população não os quer nas proximidades das suas áreas, nos parques, ou nas ruas, ou nas praças. Então, eles praticamente têm que viver na cidade como refugiados. Têm que carregar o tempo todo aquilo que têm. Não têm onde deixar suas coisas. São ameaçados constantemente pelas pessoas e tratados de forma cruel e discriminatória. Então, é preciso que eles tenham esse estatuto de refugiados urbanos para que haja uma proteção e uma vigilância internacional. Se não bastassem todos esses ataques, agora os moradores em situação de rua que recebem ajuda do padre Júlio estão sofrendo represálias. Então é uma situação muito asfixiante de agressão, como, por exemplo, um que falou, mas a bicicleta foi o padre que me deu, e eles quebraram a bicicleta. O padre Júlio também tem sofrido ameaças. Ele conta que, além dos recados que recebe por meio da população de rua, são frequentes ligações com ameaças de morte aqui para a paróquia onde ele trabalha. São essas ameaças de que eu tenho que ser removido, de que eu tenho que desaparecer, que eu tenho que sair da circulação, porque eu atraio a população de rua para essas áreas. Em mais uma demonstração de que não quer governar com a sociedade, o prefeito de São Paulo reduziu a participação popular no Conselho do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca. Ao criar o conselho, o ex-prefeito Fernando Haddad estabeleceu que os representantes da sociedade seriam eleitos, mas agora João Dória quer nomeá-los. Veja na reportagem de Jô Miyagi. Por decreto, João Dória modificou a composição e enfraqueceu a participação popular no Conselho do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca. De acordo com o decreto de Dória, os representantes da Prefeitura no Conselho passam de 4 para 5, já os representantes da sociedade civil passam de 8 para 7 e, em vez de serem eleitos, serão nomeados pelo secretário da Cultura. Os 2 representantes da Câmara Municipal foram mantidos. O problema é que, sem a participação popular, não existe independência, afirmam os conselheiros. O conselho, ele não tem uma função deliberativa, né? Ele não decide o que vai ser feito dentro da implementação do plano municipal, mas ele acompanha a implementação do plano municipal, fiscaliza,
né? E também acompanha a destinação de recursos orçamentários da cidade para cumprir as metas que estão inclusas no Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas. Além de acabar com a participação popular, o decreto do prefeito Dória exclui a obrigatoriedade da paridade de gênero, determina que apenas um representante da Secretaria de Cultura possa ocupar a presidência do Conselho e diminui o número de reuniões de 4 para apenas 2 por ano. É o menino mimado que quer a bola só para ele, né? A gente olha João Dória nas suas práticas, assim, e o Sturmy também. Tanto que você vai dialogar com ele, ele fala que vai quebrar a sua cara. Ou no nosso caso, ele acusou, ele usou de um argumento ridículo e infantil de dizer que ele lê mais do que a gente. O conselho foi criado no ano passado pelo prefeito Fernando Haddad, mas desde 2012 os ativistas lutam por esse plano de livros e bibliotecas e por mais participação popular na elaboração de políticas públicas para a cultura. Eles se sentem frustrados e desprestigiados com a decisão do prefeito Dória. O governo, essa administração, não quer ouvir, né? Não quer ouvir esses grupos que estão discutindo, que estão criando, que estão implementando políticas públicas. Os militantes do setor cultural afirmam que não vão aceitar de braços cruzados o esvaziamento do Conselho Municipal. O Donato, que é o autor do projeto de lei, que virou essa lei do Plano Municipal do Livro e Leitura, ele encaminhou um ofício também para o secretário, para o prefeito, questionando essa mudança no decreto, né? E a gente está se organizando para fazer outros atos e outras intervenções, né? Na área da saúde, o prefeito João Dória reduziu em 2 horas o horário de atendimento de 11 unidades básicas de saúde que funcionam no extremo sul da cidade. As UBSs que atendiam até às 7 da noite passaram a fechar às 5 da tarde. Dória alega que o movimento era muito baixo no final do expediente. Especialistas discordam. Ter 2 horas a menos de atendimento numa unidade básica de saúde faz diferença sim. Para pior. Tem muita gente que trabalha, né? E a condição de tarde é muito difícil, e aí fica difícil, né, para chegar no horário certo. A consulta era marcada 4 horas, aí reduziu o horário, teve que cancelar e não teve mais dias. Só marcou agora só para dia 14/8. Mas 4 horas só fecha 5? Então, mas não sei. Em vez de fechar às 7 da noite, essas e outras 9 unidades básicas de saúde de São Paulo estão atendendo só até às 5 da tarde. Todas ficam na cidade Ademar, periferia da zona sul de São Paulo. A redução de horário também atinge uma equipe multidisciplinar de assistência domiciliar. Além de prejudicar a população, essa medida pode ser ilegal, já que não foi discutida e nem tem o apoio do Conselho Municipal de Saúde. Nós poderíamos ter analisado na região e deixado algumas unidades com horário estendido, porque isso vai sobrecarregar o pronto-socorro. Ao vistoriar a UBS Cidade Júlia, a conselheira descobriu que a situação é pior. As portas da unidade se fecham às 5, mas a maioria dos atendimentos se encerra às 4 da tarde. Uma senhora queria medir a pressão às 4 horas da tarde, não foi atendida. Foi dispensada às 4h05 da tarde, porque medição de pressão só até às 4 da tarde. E isso não pode ocorrer, porque ela pode ter um mal súbito. O horário estendido até às 7 da noite foi criado na administração do ex-prefeito Fernando Haddad para que os trabalhadores pudessem usar a UBS depois do horário de serviço. A atual gestão diz que esse horário é ocioso. O prefeito João Dória congelou 15% do orçamento da saúde, quase 1 bilhão e 200 milhões de reais. Também houve redução de 300 médicos e 600 servidores da área. Os dados são da própria Secretaria Municipal de Saúde. Até que se prove o contrário, tem a ver com contenção de gastos. Eles dizem que não vão diminuir as equipes, mas a gente sabe que quando começa a diminuir o serviço, primeiro que roda são os trabalhadores. O Panorama continua falando sobre saúde no próximo bloco. O governo de Michel Temer deixou de investir 253 milhões de reais em ações e serviços públicos no setor em 2016. Fica aí, a gente volta já com essa e outras reportagens.